Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz, a palavra viva e eficaz, o Verbo que era Deus e estava com Deus antes do princípio, aonde dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito, aonde, através dele, a sabedoria gerada no seio do Pai, primogênito de toda a criação. E ele nos ensina: aonde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, mas aquele que o seu tesouro está na sabedoria do alto, mais fina do que as puras joias, do que os rubis, mais valiosa do que toda riqueza terrena, investe aonde a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não mina. Aquele que tem essa sabedoria jamais permite com que o valente venha e a roube, porque esta sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia. Assim como também a palavra diz que ainda que um pecador viva muitos anos, melhor para aqueles que estão, segundo esta sabedoria, um alicerce seguro, aonde jamais são, a palavra diz, grandemente abalados. Ele é a nossa rocha de Sião, Sião celestial, aquilo que havemos de herdar, que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou e nunca desceu ao coração aqueles que entrarem no gozo do seu Senhor, assim a palavra diz, onde nas regiões celestiais haverá um casamento com o marido espiritual e a noiva que está sendo preparada pelo noivo, Jesus Cristo, que adentrará as regiões celestiais com um corpo glorificado, do qual ele preparou. Tamanha honra que será a mulher virtuosa para seu marido espiritual. A palavra diz: a mulher virtuosa, quem poderá a encontrar? Assim como diz: o homem pode receber dos seus pais fazendas, riquezas, mas a mulher virtuosa, o Senhor é a que a conhece. Assim como a noiva que ele prepara, ele é aquele que os escolhe e o seu interior é como um tesouro pessoal, a sabedoria, aonde está sempre a nos instruir e jamais estamos ocultando esta instrução, pois compartilhamos constantemente segundo a medida que seu Espírito concede. Assim como a palavra diz que aquele que estiver servindo o seu próximo e sendo um menor, ele é grande no reino dos céus. Assim como aquele que não atenta para a verdade e ainda ensina as suas heresias, a palavra diz que ele é pequeno no reino dos céus. Devemos sempre anunciar para o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino, para que valorize não aquilo que é terreno, porque aquele que valoriza em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, tudo lhe é acrescentado, e o Senhor é aquele que nos ensina
a negar a própria vida por amor dele. Esses são aqueles que o encontram, que não tem nada que venha satisfazer a nossa alma daquilo que é terreno, mas antes temos prazer em meditar na sua palavra de dia e de noite, em buscar a sua verdade, em glorificá-lo, seja qual for a adversidade, seja no pouco, seja no muito, nada nos aparta do amor quando submetidos à prova, motivo de alegria daqueles que permanecem firmes, retendo a verdade, jamais atribuindo falta nenhuma ao Senhor e permanecendo o confessando de boca e como um culto racional daqueles que ele nos conhece através das atitudes, porque se for meramente mover de lábios e um coração distante, uma adoração falsa, aonde não há sinceridade. Ele ama aqueles que têm retidão, integridade, sinceridade, estão no temor que é o princípio da sabedoria, no amor verdadeiro que lançou fora todo medo. Medo pressupõe punição para aqueles que estão sobre o castigo por rejeitar aquele que levou sobre si as nossas enfermidades e tentações. Pelas suas pisaduras nós somos curados, livres do mundo, mas como escravos em Cristo, ciente que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, aonde utilizamos sempre a orientação do seu Espírito que nos conduz sempre nos planos, tanto em palavras como em atitudes, que nos venha a prosperar e jamais causar dano para aqueles que acatam as suas instruções e permanecem dia após dia sem solicitude com esta vida, lembrando sempre do que é mais para o corpo do que o alimento e a vestimenta. Não vê os pássaros que não trabalham e nem têm celeiro, e o agricultor assim os cuida, assim como não vê os lírios do campo que não tecem nem fiam, e nem mesmo Salomão na sua maior glória se vestiu tão grandemente, quanto mais aqueles que nele depositam a confiança, que é maior do que Salomão, e assim ele fará depressa. Não que somos merecedores, mas mesmo assim ele nos galardoou. A palavra diz: para que calais a ignorância dos insensatos e confundidos e envergonhados, assim como tudo para que seu testemunho seja glorificado, pois através da condução do seu Espírito produz um testemunho verdadeiro, não de si, mas pelas obras através do seu Espírito, que está sempre a testificar que assim como lhe veio e mostrou que é possível, assim por ser seus imitadores, também demonstramos que é possível perseverar dia após dia, seja qual for a adversidade, a vencê-las pela condução do seu Espírito que nos fortalece dia após dia, um alimento que entra pelo ouvido e penetra o íntimo da mente, purifica e santifica o coração, segundo um vinho novo que faz a expiação pela culpa dos pecados, e uma vez que odres novos permanecem juntamente com o vinho novo, porque se derrama o vinho novo em odres velhos, ele se rompe. Assim nos ensina o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.